Então, gente, continuando, a maioria desses organismos eles não vão causar nenhuma doença, tá? E vamos à história da microbiologia, tá? No início da humanidade, lá nos primórdios, né, na Idade Média principalmente, as pessoas acreditavam que quando elas ficavam doentes, como não tinha nenhum recurso, nenhum estudo, nada, elas acreditavam que elas estavam sendo castigadas por Deus, né? E não pela presença de micro-organismos patológicos, né, patogênicos, que poderiam ocasionar em uma doença que levaria essas pessoas à morte. Inclusive, muita gente morria por doenças bobas, né, que hoje em dia a gente nem imagina. Dor de barriga, né, diarreia, muita gente morria por conta disso. Por quê? Uma, que eles não tinham o mínimo de higiene, então tudo era muito contaminado, né? E outra que não tinha vacina, não tinha remoção, eles não sabiam nem da existência desses micro-organismos. Então, independente da religião que eles tinham, eles acreditavam que eles estavam sendo castigados por Deus. É um absurdo, né, gente? Mas é assim que é a nossa história. Então, através disso, foi criada a teoria miasmática ou a teoria dos miasmas. Miasma ele vai ser um termo que é utilizado para algo que fica no ar fazendo mal para as pessoas, né? Então é uma espécie de veneno. Eles acreditavam que era um tipo de poluição, tá? Esse veneno que estava presente no ar causaria as doenças. Anthony Van Leeuwenhoek, muito difícil a pronúncia, né? Em 1673, ele criou o primeiro microscópio, tá? Ele inspecionava tecidos, então ele observava, ele polia uma lente de vidro, ele criou esse dispositivo aqui, e ele ficava observando os tecidos, e nessas observações ele começou a ficar muito curioso, né? Então ele foi a pessoa que observou as primeiras bactérias e células do corpo humano, tá? A lente dele ampliava em 300 vezes. Ele observou os micro-organismos, ele chegou a analisar as próprias fezes, a água da chuva, ele raspou o dente dele e viu que tinha presença de micro-organismos ali e ele desenhou, tá? Ele chamou esses desenhos, esses micro-organismos de animálculos, tá? Então tem até uma frase dele, né, que diz: eu posso julgar por mim mesmo, apesar de limpar minha boca, como já disse, que todas as pessoas que vivem nesse país não são tantas quanto os animais vivos que eu carrego em minha própria boca hoje. Inclusive, nessa matéria que a gente vai ver, vocês vão conhecer a microbiota bucal, as principais doenças que são encontradas na cavidade bucal, tá, gente? Então, assim, o nosso foco vocês sabem, né? Como vocês serão da área odontológica, claro que eu sempre vou procurar levar para vocês tudo destinado à nossa área mesmo, tá? A descoberta dele foi margem para a criação de duas teorias. A teoria da abiogênese, que também é chamada de teoria da geração espontânea, onde um ser vai ser derivado de objetos inanimados. Um dos exemplos mais clássicos é: camisas sujas podem originar ratos, ou o lodo dos rios vai dar origem a alguns anfíbios e répteis. Então, é, não tem nexo para a gente hoje. Mas, por exemplo, uma comida que está há muito tempo vai juntar uma mosca. Então, eles acreditavam que a comida originava moscas. Para a gente não faz sentido, mas para eles, na época, eles, como eles não tinham estudos e começaram-se os estudos nessa fase, aí